Olá pessoal, boa noite. Marcelo Braga, Batista Souza. Boa tarde, Marcelo. Vai ficar gravado sim. Vai ficar gravado no meu Instagram, Psi Elias Pereira, não é? Onde você está. E também vai ficar gravado no meu YouTube, que leva o mesmo nome, Psi Elias Pereira. Portanto, Marcelo, hora que você precisar sair, fique à vontade, tá bom? Sebastião Jorge, oi para você também, que bom que você está aí. É bom ter você conosco. Mãe da Mary Good, acabou de entrar também, que bom ter você. Michele Cristina, pessoal do Psi Elias Pereira, bastante animado para a nossa live de hoje. Canal Mente Quântica, que bom estar com essa gente maravilhosa do canal Mente Quântica. A Lita, o Edmar, a Sandra, a G. Carol 104, sorrindo muito, está muito feliz. A Carla Sucesso também está conosco. Zancanaro, Hello Pamaral. Ok. Se quiser botar depois o nome da pessoa que tem esse perfil, fica bacana. A Simone e Paulo, que bom ter vocês conosco. Magia do Trigo entraram, que bom. Estamos iniciando mais uma das nossas lives e nós estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, como você sabe, a Organização Mundial da Saúde escolheu setembro como o mês de combate ao suicídio e defesa da vida. E na quinta-feira que vem, no dia 10, no dia da nossa live, a 1h, vai ser o Dia Internacional de Combate ao Suicídio e em Defesa da Vida. E nós vamos estar juntos na quinta-feira, 1h, falando sobre o suicídio propriamente dito. Hoje o nosso tema é muito especial. É a culpa do sobrevivente. É a culpa que fica para aqueles que perderam um ente querido pelo suicídio, não é? Pessoas que se suicidam levam um pedaço do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu primo, do seu tio, do seu cunhado, do seu professor, do seu patrão, do seu vizinho, das pessoas. As pessoas ficam desorientadas quando alguém se suicida, não é? E nós vamos conversar sobre isso hoje. Vamos falar sobre essa culpa que fica meio que azarando a vida daqueles que sobreviveram. A Laura Moura também está conosco aqui no Psi Elias Pereira. O Batista Souza continua conosco. Auro Comida da Fazenda. Ok, eu acho que é um restaurante. E se for um restaurante, deixa o endereço aí para a gente dar um pulinho lá a qualquer hora dessa. Não é? Canal Mente Quântica, uma gentileza da Kênia Bastos aqui. E Psi Elias Pereira. Vamos iniciar a nossa live. Eu quero me apresentar, como sempre faço. Sempre há alguém que está vindo pela primeira vez ou segunda vez, ou pegou a última live no meio, não é? O meu nome é Elias Pereira. Eu sou psicólogo clínico de base analítica. Eu atendo em Hortolândia. Hortolândia é uma cidade que fica na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Além da minha formação em psicologia, eu também sou teólogo de formação e eu sempre gosto de lembrar, o meu curso de teologia não foi um curso feito aí em 5 finais de semana. Meu curso de teologia foram 4 anos de faculdade, reconhecidos pelo MEC,
e eu tenho muito orgulho de ser teólogo também. E eu estou cursando Direito, estou no 4º período, não é? E essas formações todas eu as agrupo para melhor ajudar você a ter uma vida psíquica, uma vida mental, uma vida social, uma vida em sociedade de melhor qualidade. Nosso objetivo aqui é levar você a ter uma vida de melhor qualidade. Primeiramente, a saúde em geral, mas em especial a saúde psíquica, a saúde mental. Eu também sou professor universitário, sou professor de psicologia organizacional e tem sido um privilégio ter essas lives 2 vezes por semana, todo domingo às 7 horas da noite. Estamos aqui com o Psi Elias Pereira, canal Mente Quântica, e na quinta-feira à 13h. Muito bem, queridos, a culpa do sobrevivente. A gente sabe, e a gente pode supor até, que existe muita dor. Antes de continuar, eu quero saber se a minha imagem e o meu áudio está bom para você. Pessoal aqui do Psi Elias Pereira, manda aí uns 2 ou 3 joinhas de alguém que está conosco e que está com áudio e vídeo bom. Ed Carvalho, voz e violão, opa! Esse é craque, esse é muito bom. Que bom ter você conosco, Ed. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas lives também no canal Mente Quântica. Privilégio ter você conosco. Marcelo está dizendo que está bom o áudio, acho que está falando do vídeo também. Está perfeito, Ed Carvalho, voz e violão. Batista Souza também confirmando, então está tudo certo. Se você diz que está bem, então está tudo ótimo. Quando alguém comete o suicídio, fica uma frase ecoando na mente do sobrevivente. E quando eu falo em sobrevivente, eu estou falando de uma gama muito grande de gente. Estou falando do parentesco de 1º grau, estou falando da família, estou falando dos amigos, estou falando dos conhecidos, dos amigos de trabalho, dos amigos da faculdade, dos amigos da escola, no caso de um adolescente. E a frase que fica é: e se eu tivesse... Não é? E se eu tivesse... E aí eu me lembro da música, não é? O Ed Carvalho talvez possa nos ajudar nisso, né? Ele deve conhecer e cantar bem essa música. E se eu tivesse amado mais? Se eu tivesse falado mais? E se eu tivesse apreciado mais? E se eu tivesse dado mais carinho? E se eu tivesse dado mais afeto? E se eu tivesse conversado mais com a pessoa? E se eu tivesse sido mais afetuoso? E se eu tivesse, e fica aquela culpa ecoando na mente do sobrevivente do suicida. E se eu tivesse feito mais? E se eu tivesse amado mais? E se eu tivesse falado mais? Juliana Manfrinato, professora muito querida, professora de português, ela que nos ensina a escrever e a falar melhor. Juliana, eu estou falando de que quando alguém comete suicídio, fica uma pergunta para uma multidão de pessoas. Uma pergunta não, fica uma frase. E se eu tivesse amado mais? E se eu tivesse falado mais? E se eu tivesse me expressado mais? E se eu tivesse dado mais carinho? Se eu tivesse dado mais afeto? É uma pergunta que fica para todos aqueles que sobreviveram. E aí vem à tona, na mente e no coração do sobrevivente, uma descrença muito grande no suicídio, uma dor muito grande, uma raiva sem fim e um sentimento de culpa.
uma culpa violenta. O sobrevivente sente que ele tem responsabilidade no cometimento de suicídio que o seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada cometeu. E esse sentimento de culpa corrói a alma, perturba o espírito, sacode de maneira muito profunda todas as estruturas do indivíduo. E sabem, queridos, é importante que você saiba que a pessoa não se matou por sua causa. Me deixa dizer uma coisa para você, queridos. Eu gostaria que você soubesse, nós todos somos importantes uns para os outros. Mas você não é tão importante assim. E eu também não. A pessoa não suicidou-se por causa de você. Existe uma pleiade, uma gama de circunstâncias, de coisas, de sentimentos que a levaram a cometer suicídio. Não foi por causa de você. Não foi por sua culpa. Você não é o responsável pelo suicídio de ninguém. Eu estou dizendo isso porque é possível que alguém se suicidou na sua família, ou alguém virá a se suicidar na sua família, entre os seus amigos, entre os seus parentes. A Juliana Manfrinato, a professora Juliana, sabe muito bem de um aluno ou dois dela que já cometeu suicídio. Uma aluna em especial, que eu estou me lembrando, que ela me relatou. E fica uma culpa. E Juliana, não foi por causa de você. Há uma gama de coisas, sentimentos, vivências, experiências internas que a pessoa tem que nunca foram revelados a ninguém. E só ela é a responsável pelo suicídio. Por outro lado, é importante lembrar que na vida do sobrevivente, nada vai ser igual como era antes. Crosta Dourada acabou de entrar no Psi Elias Pereira. Flávia acabou de entrar também, bem-vinda. Alguém está dizendo aqui, suicídio vai para o inferno. Eu não sei se é pergunta ou se é uma afirmação. Mas essa é uma coisa que sempre vem quando a gente fala em suicídio, não é? Especialmente os religiosos, se o suicida vai para o inferno ou não. Eu quero dizer uma coisa para você. No campo jurídico, existe a imputabilidade. Quando a pessoa não está pleno das suas faculdades mentais, ele é inimputável. Ele não é considerado responsável pelo crime que cometeu. Se os seres humanos sabemos distinguir quem está pleno mental e quem não está, e considerá-lo imputável ou não, eu fico imaginando Deus. Deus conhece o coração e a mente de quem cometeu suicídio. E Ele sabe o tamanho da dor, da angústia, do desespero e do sofrimento que tomava conta daquela vida. E sabem de uma coisa, queridos? O julgamento não é dado ao ser humano.
Deus reservou o julgamento para si, porque nós cometeríamos muitos desatinos. Márcio Canhamero acabou de entrar, que bom que você está aqui. Carlos Freires, meu amigo querido, Carlos Freires se formou em psicologia comigo e hoje ele faz tradução para dublagem para Netflix. Muita coisa que você assiste aí na Netflix tem a tradução para a dublagem do meu querido amigo Carlos Freires. Que bom ter você aí conosco, Carlão. Estamos falando sobre a culpa, Carlos, que fica para os sobreviventes daqueles que cometem suicídio, não é? Alguém, um amigo, um primo, um tio, um cunhado, alguém cometeu suicídio e aí fica a culpa. E a gente fica achando que era responsável pelo suicídio daquela pessoa. A gente fica achando que poderia evitar aquele suicídio. Como se nós tivéssemos esse poder todo. O Carlos está dizendo, oi meu queridão. Estamos aqui, Carlos. Você é meu fã, eu também sou teu fã. E já fizemos live juntos, você sabe disso. O Carlos é um amigo muito querido, com quem trocamos informações sobre psicanálise, sempre que isso se faz necessário. Então, quando alguém comete um suicídio, a vida nunca será igual. O sobrevivente, ele pode entrar num estado de adoecimento psíquico, sim, ele pode. Por exemplo, ele pode começar a ter insônia, ele não consegue pegar no sono à noite, ou ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, ou ele acorda de madrugada e não consegue mais conciliar o sono. Existe uma agitação muito grande, não é? O sentimento de culpa faz com que ele fique constantemente agitado e com um sentimento de punição, como se alguém fosse puni-lo, como se tivesse uma divindade extremamente furiosa contra ele para puni-lo. Ele tem muita fadiga, muita exaustão, muito cansaço, dificuldade para lembrar as coisas. Você percebe que ele começa a ter alguns sintomas ligados à depressão, ligados à ansiedade, não é? A fadiga, a exaustão, o cansaço, trabalhar, a jornada diária se torna muito difícil, dificuldade para lembrar as coisas, tonturas, a sua saúde mesmo fisiológica começa a ser perturbada em função dessa culpa por algum familiar, parente, conhecido que cometeu suicídio. Ele sente tremores, fraqueza, boca seca, perda ou aumento de apetite. E você que já nos acompanha aqui, sabe que esses são os sintomas da depressão. Então poderíamos dizer sim, que os sobreviventes de um suicídio podem passar por um período de depressão, que se devidamente tratado, amparado e cuidado, ele vai superar. Mas há uma série de sintomas da depressão que vão estar presentes. Além disso, ele pode ter alguns sintomas como se fosse um delírio. Ele tem a impressão de que vai encontrar a pessoa que cometeu suicídio quando ele sai do quarto para a sala, quando ele vai no mesmo restaurante que frequentavam antes, quando ele entra na sala de aula, quando eles vão no mesmo clube. Ele tem a sensação de que vai encontrar a pessoa que cometeu suicídio. Ele pode ter sentimentos de delírio. Ele pode sentir angústia ao pensar no que aconteceu. E ele pode começar a questionar
a morte e o sentido da vida. E uma outra coisa que acontece com o sobrevivente é que ele começa a querer se isolar. Ele começa a querer ficar sozinho. Porque ele precisa pensar na morte. Ele precisa refletir na morte. Ele precisa tentar entender o que aconteceu. Porque uma das coisas que o suicídio deixa é a dúvida sobre o que aconteceu. O que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com a Mariana? O que aconteceu com a Francine? O que aconteceu com o Francisco? O que aconteceu com o Sérgio? O que aconteceu com a Mariana? Tinha uma vida toda pela frente, boa formação, um bom trabalho, uma família maravilhosa. Que suicídio foi esse? O que foi que aconteceu? Ieda Toron acabou de entrar aqui no Psi Elias Pereira. Que bom que você está conosco. Que prioridade na retórica profissional. Você é fera, Elias. Que baita profissional és tu. Parabéns. Ô, Ed Carvalho, se eu soubesse que fosse um elogio escrachado assim, eu não iria ler, porque aí eu fico constrangido. Mas a gente começa a ler e não sabe o que vem depois, né? Mas minha gratidão a você. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. E queridos, tentar desesperadamente saber o motivo pelo qual a pessoa se matou, ou buscar um culpado para o que aconteceu, pode passar a ser a tarefa da vida para muitas pessoas. O que aconteceu? Quem foi que a levou ao suicídio? Por que ela suicidou? São perguntas que vão ecoar ao longo de semanas, meses e anos. E você sabe que nós vivemos uma era de suicídios crescentes. Suicídios que aumentam. Está aumentando o número de pessoas que cometem suicídio. E dificilmente você não conhece alguém que cometeu suicídio ou que vai cometer suicídio, ou conhece alguém cujo familiar cometeu suicídio e que está sofrendo por conta do suicídio. A pessoa pode começar a ter problemas com seu companheiro, com a sua companheira. Ela pode não querer mais ir à escola ou ao trabalho. Talvez porque na escola ou no trabalho é onde ela encontrava a pessoa que cometeu suicídio. E pode aumentar, veja, o consumo de álcool e o consumo de drogas. Por quê? Porque a pessoa não quer lidar com isso. Isso é perturbador demais. E o álcool e as drogas e o excesso dos psicotrópicos, dopar-se de psicotrópicos, ingerir álcool e drogas, pode fazer parte da vida do sobrevivente numa tentativa de esquecer que ela poderia ser a culpada, embora não seja. Ela não é a culpada. Ela não tem responsabilidade. Cada pessoa, queridos, é responsável pela sua vida, pela sua existência, pela sua autodeterminação. Débora Cardoso também está conosco aqui no Psi Elias Pereira. Niele Sampaio acabou de entrar. Bem-vinda, Niele. Privilégio e prazer ter você aqui conosco. Estamos falando, Niele, sobre a culpa que fica dos sobreviventes, daqueles que cometem ou cometeram suicídio. E a pessoa pode sentir-se abandonado, pode sentir-se abandonada, porque ela pode imaginar que a pessoa cometeu suicídio para ficar longe dela,
para se separar dela, para não estar mais junto com ela. E aí a pergunta é para ela, não é? Será que o suicídio foi porque a pessoa não queria mais ter contato comigo? A nossa mente é catastrófica. A nossa mente pensa no pior. E a nossa mente acha que nós tivemos responsabilidades no suicídio. Tudo que nós acabamos de falar faz parte do processo de luto do sobrevivente do suicídio. A elaboração do luto de quem cometeu o suicídio é um pouco mais perturbador da elaboração do luto de alguém que morreu por uma doença, por um acidente, por um assassinato, por algum outro motivo. O suicídio deixa um rastro de perturbação mental. E por algum tempo você vai ter que lidar com essa perturbação mental. E sabe, se você conseguir, se você puder, ao perder alguém, escolha pessoas que podem ajudar você a conversar sobre as suas dúvidas, a conversar sobre os seus pensamentos. Pode ser amigos, você pode ter um amigo muito bacana, muito querido, que pode conversar com você sobre isso, dialogar com você sobre isso. Pode ser um colega com quem você não tem muita afinidade, não tem muito contato, mas que você pode chamar para uma conversa e pedir a opinião, conversar com essa pessoa. Pode ser um familiar, especialmente se a pessoa que cometeu o suicídio foi um familiar também. Então você convide um outro familiar para conversarem, para dialogarem, para conversarem sobre o que aconteceu. Sacerdotes, líderes religiosos, professores podem ser valiosas fontes de ajuda. E não hesite em procurar ajuda. Não tenha medo de procurar ajuda. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Você do canal Mente Quântica, se você perder alguém, ou se você perdeu alguém, não tenha medo de procurar ajuda com pessoas que podem dialogar com você e ajudar você a pensar. Eu costumo dizer para meus pacientes que é muito bom pensar a dois. E se pensar a três, é melhor ainda. Você que é do Psi Elias Pereira, é importante refletir, pensar, elaborar essas questões e conversar sobre isso. Conversar talvez com pessoas que já passaram pela perda de alguém, pelo suicídio. São pessoas que já experimentaram as mesmas coisas que talvez você está experimentando. Então conversar, dialogar com essas pessoas. E também procurar na sua região se existe um grupo de apoio, se existe um grupo de pessoas que se reúnem para a elaboração do luto de alguém que se suicidou. Várias cidades já contam com grupos de apoio. E se você encontrar, faça uma visita. Vá a esse local. Tente encontrar pessoas que passaram pela mesma experiência que você está passando, que te ajudem a elaborar o luto. Crianças e adolescentes
tendem a elaborar o luto de forma diferente dos adultos. Crianças e adolescentes que perderam alguém para o suicídio, elas costumam pensar que uma outra pessoa da família ou parente vai cometer suicídio também. Ela pensa que está começando um processo de abandono. Ela pensa que finalmente será abandonada pelas pessoas que ela ama. Pelo mesmo sentimento de culpa que perturba os adultos, também perturba o adolescente e a criança. E sabe, queridos, não é necessário esconder o luto das crianças e dos adolescentes. Não precisa esconder o choro deles. Crianças e adolescentes podem e precisam conviver com o luto, com a elaboração do luto. Elas precisam sentir que alguém mais está sofrendo igual a elas. Consegue entender, você do canal Mente Quântica, o quanto isso é importante? Você do Psi Elias Pereira? O adolescente, a criança, que está triste, enlutada, ela precisa saber que há mais pessoas elaborando o luto. 4681, Marcos, acabou de entrar no Psi Elias Pereira. Bem-vindo, é bom ter você conosco também. Outra coisa, incentive as crianças e os adolescentes a falar dos seus medos e das suas preocupações em relação ao luto, em relação à pessoa que cometeu suicídio. Incentive-as a falar sobre isso e fale sobre isso com elas. As pessoas dizem, mas eu tenho medo que o meu adolescente, a minha criança vai ficar traumatizado, vai ficar traumatizada. Não vai ficar. E elas precisam aprender a lidar com o luto na infância e na adolescência. Porque senão tornam-se adultos que desmoronam quando perdem alguém. E não se recuperam nunca. Então você, meu querido amigo do canal Mente Quântica, do Psi Elias Pereira, se há um suicídio, não tema conversar sobre isso com o seu adolescente ou com a sua criança. E é importante também lembrar às crianças que elas não precisam lamentar o tempo todo. Que elas podem brincar, que elas podem jogar, que elas podem assistir um filme bacana, que elas podem brincar de futebol. Que embora tenham perdido alguém que elas conheciam e que é importante para elas, a vida continua. Para quem ficou, a vida continua. Isso é importante para as crianças. Elas precisam saber disso. Tranquilize as crianças de que o que sente não sentirá para sempre. A criança precisa saber que o que ela está sentindo, ela não vai sentir para sempre, para sempre. Ela não vai sentir isso a vida inteira. A criança precisa saber que ela vai se recuperar e que tudo voltará à normalidade, que tudo voltará ao normal. Então diga para a criança e para o adolescente, nós vamos superar isso juntos. Nós somos fortes para superar isso juntos. Fulano, que cometeu suicídio, foi uma decisão que ele ou que ela tomou. E nós não podemos fazer nada. Não é culpa minha e sua, criança ou adolescente.
mas foi uma decisão que ele tomou. No entanto, é importante lembrar que se a criança estiver com muitos problemas de enfrentamento e de adaptação, é importante encaminhá-la para um profissional. Tanto a criança quanto o adolescente. Se estiverem com algum problema, com dificuldades mais severas de lidarem com o luto do suicida, é importante levá-las a um profissional. O profissional vai trabalhar o luto, vai ajudar a elaborar o luto, vai entender o que a criança está passando, o adolescente está passando, o que ele está sentindo, e assim o luto será mais suave, será mais tranquilo, será menos doloroso para ele ou para ela. Eu anotei aqui alguns direitos dos sobreviventes do suicídio, do suicida. Os sobreviventes têm alguns direitos que precisam ser respeitados. É um direito enlutar-se a seu modo e conforme o tempo que for necessário. Não tenha pressa para encerrar o seu luto. Você que é sobrevivente de alguém que cometeu suicídio, elabore o seu luto no tempo que você precisar, no tempo que você necessitar. Não fique achando que tem que encerrar o luto rapidamente. Não. No seu tempo, na sua maneira e do seu jeito. Se você está enlutado, ficou enlutado por alguém que cometeu suicídio, é seu direito saber a verdade sobre o suicídio, ver o corpo do falecido, organizar o funeral, considerando suas necessidades, ideias e rituais. Então você tem direito a lidar com o seu morto que cometeu suicídio como se fosse alguém que não tivesse cometido suicídio. Cuidar do funeral, ver o corpo, identificar. É um direito que lhe cabe. É um direito que você tem. Considerar o suicídio como resultado de algo que funcionava na mente de quem cometeu suicídio e não como algo que você causou ou deixou de causar. Então é um direito do sobrevivente de um suicídio entender que quem cometeu suicídio tinha uma série de questões na mente que não foram ditas ou verbalizadas. E que, portanto, não cabe a você tentar adivinhar o que é que o suicida tinha em mente. Também é um direito que o sobrevivente do suicida tem de viver plenamente, com alegria e tristeza, livre do estigma do julgamento. É direito elaborar o luto e viver feliz. Voltar a ser feliz. Celebrar a vida. Viajar, passear, se divertir. E guardar no coração e na mente a memória da pessoa querida que se foi. Mas não permitir que isso acabe com a sua vida. Sua vida precisa e pode continuar. Também é direito de quem está em luto por um suicida
receber apoio de parentes e amigos, colegas e outros sobreviventes, assim como profissionais habilitados com conhecimento e o discernimento da dinâmica do luto, dos potenciais fatores de risco e suas consequências. É direito de alguém que sobreviveu ao suicídio de uma outra pessoa conviver com a família, com amigos, com parentes e com profissionais e se informar sobre como está a sua própria saúde mental, sua própria saúde emocional. É um direito seu. Você precisa saber como é que você está para melhor conduzir a sua vida nos caminhos da existência. Também é um direito de quem está em luto entrar em contato com o médico ou cuidador que acompanhou a pessoa que cometeu suicídio. Se a pessoa estava em terapia, se estava em cuidados médicos, se alguém cuidava dela. É direito de quem está enlutado entrar em contato com esses profissionais e procurar entender, na medida do possível, se esses profissionais podem ajudá-los a entender por que o familiar ou amigo cometeu suicídio. É um direito seu procurar esses profissionais. Aqui no Psi Elias Pereira, recebendo a presença muito querida do Márcio Canhamero, muito esclarecedor o assunto abordado. É isso, queridos, é para isso que trabalhamos. Muito obrigado, porque você está entendendo perfeitamente o que estamos colocando aqui. A Érica também acabou de entrar aqui no canal Mente Quântica. Helopa Maral também acabou de entrar. Bem-vinda. A Rima Avade. Rima Avade. Acho que é isso. Se quiser colocar o nome embaixo, ok. Luca Santossi acabou de entrar aqui também no Psi Elias Pereira. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre os sobreviventes do luto, os sobreviventes do suicida e o luto difícil de quem sobrevive. Pode ser que um parente cometeu suicídio, um familiar cometeu suicídio, um amigo, uma amiga, um conhecido, uma conhecida, alguém do trabalho, alguém da faculdade, não importa quem seja. O luto sempre será difícil. Ali Mendes Ferreira também acabou de entrar. Amiga muito querida, que bom que você está aí. Estamos falando sobre o luto de alguém que comete suicídio, que é um luto muito difícil. É mais difícil esse luto do que de alguém que teve outro tipo de morte, porque é um luto que deixa o sobrevivente com culpa. E de alguma forma ele acha que deveria ter evitado o suicídio. Às vezes professores acham que poderiam ter evitado o luto, o suicídio dos alunos. Às vezes patrões acham que poderiam ter evitado o suicídio de seus funcionários. Pais acham que poderiam ter evitado o suicídio dos filhos. Filhos acham que poderiam ter evitado o suicídio dos pais. Irmãos acham que poderiam ter evitado o suicídio do irmão ou da irmã. E aí bate uma culpa violenta. E é sobre isso, queridos, que estamos falando. Estamos chegando na parte final. E o que nós vamos falar agora é sobre algumas necessidades dos sobreviventes.
O sobrevivente precisa ter uma perspectiva sobre o suicídio. Seria importante que quem sobrevive ao suicídio estudasse um pouquinho sobre o suicídio, para ele entender que o suicida é o único responsável pelo suicídio. Isso é muito importante. Também uma outra necessidade do sobrevivente é lidar com problemas familiares causados pelo suicídio. É preciso que você seja alguém na família que terá que ajudar a outros familiares a superarem o suicídio de alguém. Ajudar um amigo a superar o suicídio de alguém. E essa será uma coisa importante que você fará. Será chamado a fazer. É importante que você empreenda um trabalho em que você vá se sentindo cada vez melhor. Se precisar ir para uma psicoterapia, vá. Se precisar ir para um psiquiatra, vá. Se precisar de uma medicação, tome a medicação. Mas é preciso sair do luto patológico. O luto não é curto, ele é longo. Mas se ele se tornar doentio, é preciso você cuidar de você mesmo. Você precisa falar sobre o suicídio. E ter um lugar seguro para expressar os seus sentimentos. Talvez seja essa uma das coisas mais importantes dos sobreviventes de um suicida. É ter um lugar seguro para expressar os seus sentimentos. E aqui é que entra a psicoterapia. Os psicólogos, os terapeutas, psicanalistas. Conversar sobre a sua dor, a sua angústia, a sua culpa, os seus sentimentos. E nós estamos aqui para isso. É para isso que existimos. E é para isso que estamos aqui. E finalmente, quero dizer 3 coisas para você. A importância da terapia, que ela proporciona mais tempo para falar melhor sobre os acontecimentos ou um maior apoio a longo prazo. Então é importante a psicoterapia. E é importante, a terapia pode constituir um alívio, porque lhe permite falar com alguém estranho em um ambiente seguro. Então, a psicoterapia é de extrema importância para quem está de luto de alguém que cometeu suicídio. E a importância da religião. Pesquisas mostram que a religião pode constituir uma fonte de força e apoio se o sobrevivente tiver crenças religiosas. Se o sobrevivente tiver crenças religiosas, elas são uma importante fonte de apoio. Líderes religiosos locais podem constituir uma fonte de apoio muito importante. E, finalmente, para concluir, os centros de ajuda que já mencionamos, que em várias cidades já possuem. Oferecem apoio confidencial a qualquer pessoa em sofrimento ou desespero ou que possa ter sentimentos suicidas ou sofrimentos de culpa por conta de alguém que cometeu suicídio. Fica aqui a nossa sugestão para que você encontre uma rede de apoio. Seja com o terapeuta, seja com o psiquiatra, seja com o líder religioso, seja com os grupos de apoio. Eu quero dizer-lhe uma coisa. O único responsável pelo suicídio é a pessoa que cometeu o suicídio. Você não tem culpa. Você não é responsável. Você pode tocar a sua vida. E não cabe a mim e nem a você
se você tem formação religiosa, dizer se essa pessoa estará salva ou estará perdida, se vai para o céu ou se vai para o inferno. Essa não é a tarefa nossa. O julgamento não foi dado nem a mim e nem a você, porque nós somos muito falhos em relação a isso. O julgamento foi dado unicamente ao Criador, aquele que é todo amor, todo bondade e respeita os limites de cada um. Forte abraço para você e nós nos veremos na quinta-feira, Dia Internacional em Defesa da Vida e contra o Suicídio. Quinta-feira, portanto, à 13h. Muito obrigado a você do Psi Elias Pereira e muito obrigado a você também do canal Mente Quântica. A live ficará salva nos dois canais, canal Mente Quântica e Psi Elias Pereira, e também no meu YouTube, que leva o mesmo nome do Instagram, Psi Elias Pereira. Forte abraço para você e até a próxima. Vamos começar encerrando sempre aqui pelo canal Mente Quântica. E aqui no Psi Elias Pereira. Forte abraço para você.